Grêmio fez um bom primeiro tempo, marcou, aí depois os animadores do jogo lá tiraram o jogador, aí o jogo ficou mais difícil, aí no final os animadores do jogo resolveram fazer um gol para o adversário, ficou 1-0 para o adversário, foi bem legal, foi tudo legal, tem um monte de recorte, nós vamos falar um monte sobre isso, não vai mudar nada, porque não muda nada, e nós vamos seguir vendo o futebol minguar em cima dessa estrutura medíocre, e o Maurício sugere alguma coisa que tenha algum cheiro ruim, né, Maurício? E quem disser que tem, eu vou calar a boca. Eu não posso dizer, não dizer. Eu acho que a gente só... e essa, para mim, é a principal questão. Nós temos que pedir desculpa para os juízes e árbitros. Juiz é algo fundamental na sociedade organizada. Árbitro é fundamental na sociedade organizada. E os animadores que estão fazendo hoje a CBF se transformar numa chacota nacional, eles não têm o direito, nós não podemos chamá-los de juízes nem de árbitros. Eles são simplesmente animadores, eles gostam de botar recortes em uma partida de futebol. Eu tenho vergonha, a partir de hoje, de chamar esses caras que entram com umas bandeirinhas e com uma camisa diferente dos clubes de juízes. É que sabe o que, Lucianinho, rapidinho, o que agrava o cenário e permite essa ideia que o Maurício coloca aqui, é que antes do VAR, tu tinha um tipo terrível de erro, mas tu tinha ali os olhos do árbitro, dos bandeirinhas, e tu não tinha o VAR. Com o VAR, este tipo de erro que a gente está vendo, que o Maurício referiu, ele é inaceitável assim mesmo, não dá para aceitar. Porque tu tem a imagem em vários ângulos, e aí tu vê o cara tentando brigar com a imagem. No lance do Marlon, o árbitro que decide, depois de lavar, ele diz... braço em posição antinatural em ação de bloqueio, mas não estava em ação de bloqueio, a câmera está mostrando. É isso que suscita esse tipo de dúvida, entende? Porque quando tu não tinha o VAR, tá bem, o cara não viu, é um absurdo, mas pô, coitado. Agora tu tem o recurso do VAR. Para esse tipo de lance, tu não pode ter esse tipo de discussão, entende? O VAR, o conceito do VAR, né, a arbitragem de vídeo, ela é, no futebol, ela é talvez o último esporte, assim, que de maneira mais forte, mas é um esporte que permite muito a interpretação. E os Estados Unidos têm, no futebol americano, por exemplo, uma central de VAR. E eu acho que é a única solução no Brasil é tirar poder dos animadores do jogo. Tirar poder dos caras que estão entrando dentro do campo e botar poder em uma grande central de arbitragem. Imaginem a seguinte figura, nós estamos dentro de um estúdio aqui, tá? E tu cria 3 comissões. 3 ou 4 comissões, 3 comissões, com 15 profissionais. Tipo a Sala da Justiça que tinha no desenho, lembra? Tipo a Sala da Justiça. Aí eu e o Vini ficamos no jogo A, o Maurício e o Diogo ficam no jogo B, lá o Léo e o Vaguinha e o Luciano ficam no jogo C. Tá. Normalmente não tem mais de 3 jogos no mesmo momento. Ficam lá. E lá estão os animadores, lá, os caras que estão lá no jogo, apitando lá, vendo impedimento e não sei o quê. No lance crucial, o Maurício no jogo A levanta a mão. Opa, tem um lance aqui. O Maurício e o Diogo fazem uma primeira avaliação. Se aquilo suscitar algum tipo de problema, tem um coordenador e tem o árbitro da rodada. Uma central de arbitragem. Que vai, na pior das hipóteses, se errar, vai errar igual para todos os jogos. Sim, é a história do critério de uma pessoa só. Porque juiz, a expressão juiz, pega lá no dicionário, ela pressupõe justiça e critério. É que a expressão juiz ela foi inventada no futebol, na verdade, ela não existe. Ela é não árbitro. Existe, é árbitro. A gente é que passa a chamar de juiz. Que dá vergonha. Não é juiz, é um árbitro. Se fosse juiz, eu ia estar hoje pedindo para mudar. Diz, não chamem mais. Porque é tudo menos juiz. Ela parte de critério e ela parte, sobretudo, de unidade, algum tipo de unidade. Faz isso, Maurício. 3, então não precisa nem viajar, vão gastar menos. Faz lá no Rio de Janeiro uma grande central da arbitragem, centro da arbitragem. Deu o rolo lá, o cara, bateu na mão, não bateu na mão, foi pênalti, não foi pênalti. Para o jogo, o Maurício tá lá, o jogo A, ô fulaninho, para o jogo.
Deixa eu pegar o lance. Você falou em critério, você vai chamar alguma coisa? Não, eu tô só para dizer que as imagens estão rodando também no nosso... Para quem tá na rádio, para poder acompanhar os lances ali, enfim, que a gente tá falando. E dá like, notifica, se inscreve, faz o diabo. E a nossa espectadora... Sininho, toca no sininho. A Rosvita, da Rosa, ela pergunta, Maurício, o que é jejo que tu citou antes? Ah, sim. Esquema. Rosvita, armação. Uma propina. É armação, o lance eu conheci por outra coisa. Eu conheci o jejo por outra coisa. Não, o jejo tem mexe, tem namoro. Não. Tô de jejo. No meio do futebol, como se você dissesse, olha, aqui tá esquisito. Eu não acredito, e quero deixar isso muito claro que eu não acredito, porque eu sou um homem de boa fé. Mas os erros autorizam pessoas que já tenham desconfianças anteriores a de falar sobre isso, e eu não consigo hoje... Depois do que vi ontem e do que vi hoje, eu não consigo dizer que esta pessoa está mal intencionada, está maluca, predisposta. Não posso dizer. Eu quero pegar o gancho enquanto a gente continua vendo as imagens patéticas de ontem, aquela cara de menino de um juiz que tem muito o que gramar antes de fazer um jogo de Série A. Questão do critério. Eu, para mim, tenho, Lucianinho, um pênalti. O meu pênalti criterioso erro máximo é o do Fábio Costa no Tinga contra o Corinthians em 2005. Por quê? Porque ele é ostensivo e ele tem duas consequências. Ele impede que o Inter faça um gol que poderia ser da vitória, e o Tinga, que já tem um amarelo, toma o segundo amarelo por uma suposta simulação e vai para a rua. Quer dizer, aquilo é uma devastação. Perfeito? Então, o pênalti do Tinga em 2005 é o teto. O que houve ontem e o que houve hoje no Morumbi são pênaltis desta família. Um por ser marcado e outro por não ser marcado. Mas lá não tinha o VAR. Lá não tinha VAR. Que é a questão. Lá não tinha VAR. O problema é o seguinte, é porque o VAR ele nasceu, não estou descobrindo a América, né? O VAR ele nasceu para corrigir barbaridades do árbitro principal. E não o contrário, porque a gente está vendo ao contrário, né, Lucianinho? O árbitro às vezes acerta e o VAR, videogame, no Brasil, que é videogame, fica olhando em 7 câmeras, um toque ali que acontece, e aí ele induz o árbitro ao erro. É o oposto do objetivo do VAR. Pra ter uma ideia... Ele puxa Maurício, o cara pro abismo. Maurício, isso, não ele existe empurra o cara pro nenhuma abismo. jogada dentro da área de um time de futebol. Pode o cara olhar o lance. Nenhuma jogada. Prestem atenção. Qualquer jogada que a bola pipoque dentro da área, alguém vai levantar a mão pedindo alguma coisa. Qualquer lance. É verdade. Qualquer lance. É verdade. É uma lógica do futebol nova que a gente tem. Qualquer lance, Vini, E que ela não sair corpo, né? que ela Bateu não no sair corpo. direto, que ela pipocar dentro da área, ficar um pouquinho pipocada, alguém vai. Eu não sei o que eu quero, mas vai lá ver. Claro. Teve um jogo, qual não? Eu acho que foi. O cara cobre o escanteio e já Teve tá um levantando. jogo desses aí agora, semana passada, que é um cruzamento, uma bola na esquerda é um cruzamento, que ela explode na cara do cara e vai para escanteio. Mas não é que ela bate, ela nocauteia o cara. O cara levanta, Vini, achando que tá com o Vanderlei Silva. E os caras pediram pênalti. E o cara tomou. Eu fiquei com vergonha desse lance aí, tá? Eu reclamei desse lance, eu não quero nem mais ver, porque pra mim não muda nada. Tudo que a gente tá fazendo aqui não serve pra nada. Mas o que eu tô dizendo é que assim... a análise do jogo passa por isso, O que eu tô dizendo... Não, eu concordo contigo. Não tô dizendo que a gente não tenha que fazer, eu só tô dizendo que a solução não vai ter nada. Não vai ter solução, O Diogo ontem abriu... Vamos lembrar só, Maurício, rapidinho. Lembra no início do Brasileiro? No início da temporada, agora vai ter uma comissão de notáveis, que vai ter o Pierluigi Colina. O Diori matou no ato que não ia funcionar. Vai ter... O Diori disse, ó, não vai funcionar. Ontem, falou no mesmo dia. Eu e o Diogo, nós estávamos ontem na jornada, quando o Diori contou um pouco do bastidor desse negócio. Tem um dos caras dessa comissão aí, tem um dos caras que estava dormindo ontem, porque mora não sei aonde. E o cara tava dormindo na hora do jogo. Ah, não, né? Cara, gente, é triste. Eu gosto muito de futebol. Eu tô num momento, eu recebo a todo momento recorde, erros. Obviamente eu recebo muito mais os erros contra o Grêmio, porque eu tenho mais contatos com gremistas e tal. Não minimizem no Grêmio isso. Eles estão acabando com o jogo. Mas eu tô pegado em outra... É o que o Vaguinha fala e hoje ele não tá aqui, né? Como é que é a bala perdida? Um dia ela acerta um dia ela acerta o outro. Eu entendo, o Vaguinha tem razão na bala perdida. Tá na gênese do futebol, isso vai acontecer. Mas em outros países não é o que acontece aqui. Mas o Diogo... VAR brasileiro, é a história do vampiro brasileiro. O VAR brasileiro, ele tem uma mecânica ali que não Mas, tem Diogo, cabimento. quando não tinha VAR, só tinha arbitragem.
a arbitragem de fora, a gente considerava ela melhor do que a brasileira. Isso só se estendeu pro VAR. O VAR de fora é melhor que o VAR brasileiro. Se inventarem Ontem tava dando no tetravar, mas é que o tetravar de fora vai ser melhor que o tetravar brasileiro. Porque a forma como as coisas acontecem aqui, elas são feitas, o famoso feito nas coxas. O VAR ontem tá piorando, aconteceu o jogo, tava dando ali no monitor o jogo do Real Madrid contra um time de amarelo lá. Vigia Real. Vigia Real. O submarino amarelo. O primeiro pênalti, teve um gol do Vini, o Vini chutou, bateu no cara, entrou. Segundo lance da esquerda do Vini, um lance que não é pênalti. O juiz deu, o VAR não chamou, gol do Vini. Terceiro lance, uma jogada do Rodrigo, pênalti claríssimo. O juiz não deu, o VAR não chamou, segue o jogo andou. 2 erros. 2 erros de arbitragem. Um contra e outro a favor. Mas uma curiosidade nos 2 erros. Quem errou foi o juiz. Sim, porque o critério é o Quem VAR. Quem errou ali foi o juiz. Porque sabe qual é o... Juiz não. Lá é juiz, né? O cara driblou, na minha opinião, não foi pênalti. Vamos deixar, na opinião do juiz foi. Não, é que os pênaltis de ontem e de hoje não é de opinião. Eles são escrachados. Isso que você está dizendo rende uma interpretação. Isso. Tem um critério aí. Sabe qual é o critério? Que é o começo da lógica do VAR, que é mínima interferência. Isso. Então, se o VAR tá ali, não, o cara tá perto do lance, eu não vou entrar, porque ele tá perto. Mesmo que erre. Mas é a lógica da mínima interferência. Quando eu faço a figura no do Brasil animador... virou videogame, quando entende, eu faço a figura do animador, a sensação que eu tenho é que o contexto do futebol pede o protagonismo do árbitro e do VAR. Ele pede o protagonismo. Nós gastamos um tempo danado. O único lugar do mundo onde se discute arbitragem desse jeito é no Brasil. Lá é assim, tu errou feio, tu tá fora. No Brasil, sabe quem é que foi o VAR ontem? O mesmo do jogo Inter e Corinthians, que foi criticado fortemente. O VAR do jogo Inter e Juventude, que foi criticado de forma oficial pela CBF, esteve no jogo do Grêmio com o Santos. Gente, em qualquer outro lugar, Maurício, isso não existe. No Brasil existe. Então me parece que existe um conceito que é o seguinte: interfiram, participem, vocês têm que mexer com o jogo. Por isso é que eu chamo de animador. É como num circo. Nós estamos num circo e os animadores mexem com o jogo. Se eu quiser fazer a jarra meio cheia, eu vou naquela prévia que o Diogo fez hoje na entrada dele, de que coisas deste tamanho, a menos que haja jejo, e eu não quero acreditar, eu só estou abrindo porque o que eu vou fazer com esses erros aí? Mas vamos contar que não, que seja só incompetência. Nós podemos fazer a partir do Marlon, a lei Marlon, a partir de agora, depois de erros deste tamanho, e o de hoje do Morumbi, nós vamos ter profissionais da arbitragem para 26. Se não serão 20 árbitros, que sejam 10 árbitros, como se fosse um projeto piloto. E esses 10 árbitros terão cachê diferente, tratamento diferente, porque eles serão a nata. Dando certo com esses 10, e a tendência é que sim, você avançará para o quadro todo. O que não pode, César, porque aí sim você terá toda a razão, e o Vini também, o que não pode acontecer é que erros da gravidade de ontem, da patifaria de ontem e de hoje, no sentido de que rebenta um jogo, rebenta com uma ideia de profissional, rebenta com uma torcida, duas, né? A do Grêmio e a do São Paulo. Sabe por que eu estou falando junto com a do São Paulo? Porque o pênalti esse que o César está falando e que nós estamos falando é o pênalti do 3-0. O São Paulo faz, contando que ele vai converter, tá? Ele faz 3-0, o Palmeiras não tem como reagir a 3-0. A 2-0 ele reage, porque o Palmeiras é um timaço. Então, a partir do que houve ontem e hoje, profissionalizem a arbitragem, não é para 27, é para 26. Outra coisa, rapidinho. Pega o Vitória, tá? No VAR da Libertadores, não tem o que acontece no VAR brasileiro. Tem uma questão no VAR brasileiro que precisa ser discutida, virou videogame. Parece assim, o cara que tá no VAR brasileiro... Tem de fazer não é isso, o cara que consegue descobrir algo que ninguém viu, pô, olha só que olho tem esse cara, né? Então tem um conceito diferente no VAR brasileiro. São dois debates aí. O VAR brasileiro é um problema? É um problema. Mas o lance do jogo do Grêmio de ontem e esse do São Paulo...
Tem junto outro lance, assim, tá? Só para o lance do Vitória Exato. com o Vasco, tá? O Vitória vai cair para a segunda divisão. Vitória perdeu o jogo hoje 4-3 pro Vasco. Olhem a expulsão. Mas é a bronca do Renato Kaiser. Olhem a expulsão. Que ele vai fazer um discurso e ele diz assim, é o que o Marlon falou. O Marlon, ele virou um, como é que chama? Tu entendeu? Um carimbo, lance, assim, já. Vini, A gente até acha que vai recuperar o Marlon depois. Olha o lance do Vasco. Cara, tu chega naquela sensação assim, o que eu tô fazendo aqui? O Vitória, por exemplo, o torcedor do Vitória hoje, que tá vendo o esforço do... É ruim o time do Vitória, a gente sabe, tá tudo certo, é um dos piores times do campeonato. Mas isso não indica que ele não possa, que ele possa ser debochado como ele foi hoje. Cara, que isso afeta até o teu nível de crítica. O Grêmio poderia ter perdido ontem com o Kahneman sem ter sido expulso e sem o pênalti que não foi. E o César poderia estar apontando aqui quais são os problemas do time do Grêmio. Mas como é que ele vai criticar um time que foi extremamente prejudicado? Não tem. Tu prejudica a análise do próprio clube. Tu não sabe quais são os problemas. Tá, né? Aonde tu tá? Onde é que eu tô? Qual o limite do meu time? Qual o problema dele se o meu jogador foi expulso injustamente? Vocês lembram da expulsão? Não teve uma votação, né? Vocês lembram da expulsão do Carlos Vinícius contra o Atlético Mineiro? Foi injusto, eu tava na jornada com você. Injusto. Mas, César, ali ainda é o debate. Ali a gente vai ter interpretação diferente. É que o de ontem, pra mim, me deixa indignado. Eu tô falando da frase dele quando saiu. Não é nem o lance. Ele sai, era o finalzinho do primeiro tempo, né, Maurício? Uma coisa assim, né? Sim, a gente estava fazendo pela televisão. Isso. Você estava na rádio. Ele abre os braços, aí o cara cai. Parece que o cara ele tinha uma metralhadora. Não houve gatilho, não houve cotovelada, mas enfim. Enfim, tal. E aí ele sai. E aí os caras, expulsão e tal. E ele diz pros caras, eu tenho que aprender como é que se joga aqui. Eu preciso aprender. Eu não posso abrir os braços. E tu tem uma deformação, assim. No sentido da sacanagem, ele fala. Não, ele tá preocupado mesmo. Ele diz, cara, eu preciso aprender como é que joga aqui. Se não vou pra rua de novo e não sei E tu começa a ter deformações. Aquele pênalti que o Braithwaite simula acho que é contra o Bahia, já é um cara assim, cara, olha só. Todos os outros lances aqui... É um escândalo de erro. E se tu lembrar... O cara tá jogando, eu vou tentar me adequar aqui, vou tentar... Aquele lance ali... Deforma até o comportamento do jogador. É muito interessante para nossa análise também. Se vocês lembrarem, aquele lance, ele sucede uma ida do Grêmio à CBF. O do pênalti contra o Bahia. O pênalti, que não é nada. E aí vai, e ele sucede uma ida do Grêmio à CBF. O que as pessoas pensam? Não, tem que pressionar. Só que as pessoas não se dão conta que quando tu ganha alguma coisa por pressão nesse contexto, nada mais tu tá fazendo do que alimentando uma ideia de que a coisa não é séria. Porque se eu ganho, imagina só, eu ganhar alguma coisa porque eu pressionei. O que eu tô fazendo? Eu tô te condicionando. E condicionar tá errado. Não tá certo. Mas aí é uma prática universal do futebol. Os dirigentes fizeram isso a vida inteira, Eu sei, Diogo. Mas só que se eu acredito nisso, eu já tô pressupondo que o negócio não é sério. Não, claro, mas eu fico mais preocupado assim com a deformação. Porque é um pouco isso, assim, os jogadores, eles vão tentando se achar ali. O cara cobra o escanteio, já levanta a mão lá. Porque se tu olhar no videogame, né, Maurício, tu vai encontrar algum toque ali. Então, assim, quando o Bernabé ele simula e busca um contato no pênalti, no Grenal. Quando o Braithwaite, ele simula o pênalti contra o Bahia, é o cara já sabendo como é que a banda toca. E tentando, olha, eu vou tentar me salvar aqui. Eu tenho habilidade para ter um toque, vai ter o toque no VAR videogame ele parece um tiro, e aí o cara vai tentando se defender desse processo. Então tu vai deformando tudo. Tu deforma o jeito que o pobre do Marlon foi na bola, que aliás foi uma aula de como tu conseguir recolher o braço. Ele tava não sei como é que ele conseguiu colocar o braço no corpo ali, né? Porque era muito antinatural. E um dos braços ele deixou suscetível ao pênalti, porque ele tava indo na bola e para dar o carrinho, um dos braços dele abre. Se essa bola que bateu no braço do peito dá no braço do alto, nós não estamos falando de juiz aqui hoje. Claro. Porque o pênalti era evidente. Não, a bola ia bater no peito dele. É no único lugar onde a bola bate no único braço que está colado no peito. Ele está colando, ele está vindo
de fora para dentro. E se ele tá vindo de fora para dentro, a intenção é evidente de não participar da jogada. Se o braço dele é decepado no momento da bola, bate no peito dele. Então, assim, o braço não tirou vantagem de nada ali. Quando eu digo ali o movimento antinatural, é porque o pobre do jogador agora, dentro da área, ele tem que colocar os braços para trás, né? Para provar que o cara não tá ampliando o espaço corporal, enfim. E o Maro, ele tentou fazer isso, né? Ele coloca o braço para cima porque ele tá correndo, ele quer fazer uma ação de tentar prensar com a perna o cara, né? E aí depois ele recolhe, quer dizer, é difícil fazer isso. Até nisso ele pensou.